Eu garanto a esta audiência que não combinei nada com a doutora Gabriela Canavilhas e vai ter a sua resposta ao longo das palavras que eu vou aqui dizer, porque penso que refletem exatamente essas preocupações. Antes de mais, gostaria de agradecer à Ordem dos Economistas e, em particular, ao Eduardo de Jesus por todo o seu esforço e pelo trabalho gigantesco que está a fazer pela cultura da Madeira. Muito obrigado. Este meu primeiro slide, Identidade Cultural na Oferta Turística, assenta desde já naquilo que deve ser, quanto a mim, a perspectiva destes encontros, que é a constatação e a organização de desafios de futuro. Nós devemos saber caracterizar aquilo que é fundamental à nossa essência insular, mas imediatamente saber transportar essa essência para uma dimensão da nossa contemporaneidade e como é que o nosso passado, que fomos construindo ao longo de séculos, pode servir e ser um desafio fundador de um futuro renovado. Assim, o património cultural e o que deve ser o entendimento contemporâneo da própria patrimoniologia. De facto, o património cultural é, antes de mais, a relação do homem com o seu meio ambiente. Essa relação tem sido sempre uma relação privilegiada de sobrevivência, mas também de choque e de ataque e de luta. E isso é uma condição que tem estado, por exemplo, na definição do que são as nossas condições geográficas, qual é a nossa interação social, qual é a dimensão da imaterialidade na caracterização daquilo que é a nossa herança cultural, quais são as nossas emoções, de que forma é que nós encontramos com o outro e de que forma é que nós saímos de nós próprios através da nossa diáspora. Portanto, a mim parece-me absolutamente estruturante que este entendimento contemporâneo do património recorra à dimensão da nossa história e que essa história sedimente a construção do presente e do futuro. Aquilo que caracteriza, antes de mais, o património cultural e artístico madeirense é uma coisa trágica e ele é desconhecido. Ele é desconhecido pelos madeirenses e é naturalmente desconhecido pelos que nos visitam e por aqueles que nos rodeiam, do país que somos. E esse desconhecimento tem sido, por um lado, um anátema difícil de resolver, mas, por outro, também, talvez, e em muitos casos, uma forma da sua própria sobrevivência. É porque essa ignorância da riqueza patrimonial madeirense foi, talvez, a condição da sua sobrevivência. Nós, aqui na Madeira, contrariamente ao continente português, não tivemos as invasões napoleónicas. A Revolução Liberal teve um travo tropical e o fim da monarquia e o ataque ao espólio e da Casa Real Portuguesa aqui não tinha qualquer sentido. Daí que aquilo que foi a nossa maior proteção foi, de facto, ignorarmos, antes de mais, a qualidade e importância da dimensão transversal à nossa história do que é o nosso património artístico e cultural. Antes de mais, é preciso fixar 3 momentos fundamentais da nossa existência coletiva. O primeiro grande momento é marcado pelo ciclo açucareiro, portanto, que se faz ao longo da parte final do século XV e que se desenvolve até meados, já em crise, do século XVII. E esse ciclo do açúcar é o primeiro elemento de uma dimensão fundamental da nossa existência, que é uma dimensão
cosmopolita. O ciclo açucareiro fez-se com italianos, com genoveses de Veneza, tivemos biscainhos, tivemos nórdicos. Portanto, houve um contacto permanente de civilizações que se cruzaram desde sempre naquilo que era o ciclo fundador da nossa economia ao longo do século XVI. Aqui poderemos ver algumas imagens da maneira como nós tentamos traduzir esse ciclo, não só a sua dimensão material e tecnológica, como também, sobretudo, das suas consequências artísticas, quando exportámos uma exposição para o Palácio Nacional da Ajuda em 2010. E aqui temos, por exemplo, a imagem do pão de açúcar e da forma de açúcar, que são 2 elementos absolutamente fundadores pela sua dimensão técnica, mas que dessa dimensão tecnológica depois nascerá todo um mundo mental que se girará à volta do ciclo açucareiro. Esta foi outra dimensão que o passado nos trouxe, que foi, infelizmente, eu trago aqui uma imagem de uma unidade museológica desaparecida com o 20 de fevereiro, com o trágico 20 de fevereiro de 2010 no Funchal, que era o núcleo museológico A Cidade do Açúcar. Exatamente, era uma cidade que se reconhecia num ciclo económico e era a forma como nós tentávamos encontrar, através de vestígios materiais, as conexões e as relações do Funchal e da Madeira com o mundo. Um segundo ciclo fundamental dessa dimensão cosmopolita da história do arquipélago está no ciclo do vinho. O vinho Madeira, a internacionalização do vinho, a importância que as comunidades estrangeiras tiveram nessa divulgação internacional e estrangeiros que se envolvem desde o início do processo, não só na tecnologia, na produção do vinho, até à sua exportação e às suas consequências culturais. Não nos podemos esquecer que este ciclo do vinho é estruturante à vida da Madeira do século XVII, do século XVIII e do século XIX. É tendo por base fundadora da economia o vinho que nós conseguimos sobreviver e prosperar. Recordo aqui algumas imagens que nos revelam essa dimensão da importância do ciclo do vinho, da presença constante de navios de várias bandeiras e que nas rotas do Cabo, nas rotas do Oriente, aqui passavam e que fizeram a grandeza desse ciclo da nossa economia. Esta foi também a forma de ilustrarmos esse ciclo fundamental da nossa existência durante a exposição do Palácio Nacional da Ajuda, que é, por exemplo, referir a importância que tem a coleção de ourivesaria do século XVII e do século XVIII, exatamente consequência desse ciclo açucareiro, desse ciclo do vinho. E aqui uma imagem absolutamente extraordinária, porque a partir do século XIX nós temos uma iconografia que passa a ter uma dimensão instantânea, que é a dimensão fotográfica, e aqui temos uma imagem absolutamente notável da produção e de toda a sequência da produção vinícola. Outro aspecto da nossa dimensão cosmopolita é o ciclo do turismo. Nós somos talvez das poucas regiões portuguesas em que uma parte substancial da nossa identidade cultural baseia-se num ciclo económico que é cada vez mais apurado junto da dimensão que o turismo tem e, portanto, desse encontro com o outro que é feito agora por esta dimensão do lazer e do bem-estar. Esta é a imagem que ilustrava exatamente esse ciclo do turismo e desta ideia absolutamente notável de ser, nós passarmos a ser, de certa maneira, a forma como os outros disseram que nós éramos. Isto, aliás, é uma característica do século XIX, que é as primeiras redundâncias ou reduções daquilo que é a essência de um lugar,
que nós começámos a acreditar que éramos assim, porque os turistas dizíamos que nós éramos. E isso é um aspecto absolutamente extraordinário, que em toda a literatura de viagens do século XIX, o tipo de reduções que se fazem de um lugar, nós acabamos por assumir como parte fundamental e estruturante da nossa existência. O nosso turismo foi primeiro um turismo terapêutico, de aristocratas russos, nórdicos, ingleses, franceses, e algumas das casas reais europeias começaram a espalhar o gossip de que a Madeira é um sítio de ótimos ares, e o Funchal, e foi assim que nasceu o nosso turismo, que era a pureza do ar e a calma das gentes, e foi dessa maneira que nós incorporamos essa nossa dimensão a partir de meados do século XIX. Mas, depois de caracterizarmos os 3 elementos fundadores da nossa economia, convém estabelecer no presente e encontrar uma dimensão de futuro daquilo que são os pontos de diferenciação da Madeira em relação ao resto de Portugal. E, sobretudo, encontrar pontos de diferenciação e de diferença naquilo que é a nossa personalidade cultural e identidade enquanto povo de outros destinos que por aí existem. E, de facto, em termos culturais, há uma dimensão absolutamente fundamental, que é esta ideia da arquitetura da expansão portuguesa e da distância oceânica. Isto quer dizer o quê? Portugal experimenta-se numa terra virgem pela primeira vez na Madeira e cria uma espécie de versão de si próprio e que depois irá experimentar aqui na Madeira para exportar para tudo o que será a dimensão do Império Português. E, portanto, nós tivemos, em termos arquitetónicos, aspectos absolutamente notáveis, como seja uma forma muito particular da arte gótica final, do manuelino quase que nos vinha, em muitos casos, pré-construído, modular, em que as pedras servindo de lastro às caravelas e às naus, depois eram montadas no meio do Atlântico, transportadas por aquelas cascas de nós e remontadas no meio desta pequena ilha. E, de facto, se nós entendermos que essa arquitetura, que é uma arquitetura manuelina de características muito particulares, essa dimensão moderna que este manuelino tem, que se abre à Idade Moderna e ao Renascimento, e que se experimenta pela primeira vez de forma modular na Madeira, isso é um aspecto absolutamente notável e que é completamente diferente de experiências que se farão noutras regiões sobre a influência portuguesa. Mas para isso, e é por isso que é preciso estabelecer pontos de diferenciação, mas também condições de intervenção no futuro, é preciso que se entre também no campo da ação. E para agir é preciso a revisão das condições de conservação e restauro. Programas integrados de leitura recorrendo a novas tecnologias. É preciso uma política de afirmação da ideia de monumento visitável ou musealizado. É preciso o reenquadramento funcional. É fundamental a solvência e a sobrevivência patrimonial. E estas parecem-me ser, em relação ao património construído, ao património arquitetónico, em particular, absolutamente estruturante ao futuro. São dimensões que são fundamentais, porque nós nunca poderemos dar aos outros a ver aquilo que não soubermos respeitar perante uma lista criada de priorização e de criação de condições de leitura depois dos restauros efetuados. Não nos serve de nada criar circuitos pela cidade se a cidade não está restaurada. Se a cidade não tem um plano de reordenamento e de
solvência, assim se pode dizer, e de sobrevivência dos edifícios históricos. Aqui dou apenas 2 exemplos absolutamente fulcrais do que é a dimensão patrimonial do chamado manuelino oceânico ou atlântico, onde essa dimensão de elementos arquitetónicos que eram pré-fabricados podem ser visíveis. Repare-se, por exemplo, e a título apenas meramente indicativo, as colunas deste claustro são de pedras importadas da Rábida. Dimensões do nosso património e da nossa identidade. Esta parece-me uma boa imagem que ajuda a identificar essa diferença. Mas também uma reflexão sobre o património que já desapareceu, mas que felizmente existem alguns referentes de imagem que ajudam a contextualizar este caso, um grande portão de uma quinta do século XVII, XVIII, aqui no Funchal. Um outro ponto fundamental da diferenciação, único, portanto, no caso nacional, que é a extraordinária coleção de escultura e pintura flamenga existente na Ilha da Madeira. De facto, ela é um caso único a nível nacional, tem uma dimensão absolutamente extraordinária a nível internacional. Aliás, não é por acaso que o Museu de Arte Sacra é um museu que tem sido muitas vezes solicitado para eventos internacionais. Ainda recentemente o museu participou na grande retrospectiva de Joseph van Cleef em Aachen, na Alemanha, e a pergunta é sempre a mesma. Mas Madeira, onde é que é a Madeira? Depois olham para o mapa e veem uma coisa mínima no oceano, mas como é que na Madeira tem pinturas desta qualidade? Como é que isto pode acontecer? Ora, é esta história que nós devemos saber exportar e devemos saber contar. Esta é uma história fundamental. Explicar que uma ilha perdida no Oceano Atlântico tem relações de importação de obras de arte desde o final do século XV. Isto é um caso único. E é, sobretudo, um caso único de sobrevivência de um conjunto patrimonial que não pode ser esquecido. E o pior inimigo do Museu de Arte Sacra do Funchal é a ignorância à volta dele. Uma dimensão fundamental dos museus e do património é a sua divulgação. E eu deixo aqui, porque não teremos muito mais tempo, mas deixo aqui algumas sugestões de exportação de ideias. Porque não também pensarmos projetos de exportação para divulgação do turismo cultural? Não é necessariamente obrigatório exportar obras de arte com as dificuldades que isso acarreta, mas há outras soluções gráficas de design onde é possível esse apelo à dimensão histórica e patrimonial. Um caso, por exemplo, da exportação física de obras de arte nesse enquadramento cultural e artístico foi a exposição no Palácio Nacional da Ajuda sobre as obras de referência dos museus da Madeira e que, de facto, provocou, antes de mais, um enorme espanto nacional sobre a dimensão dos nossos vestígios materiais. E esses vestígios materiais eram a prova viva de uma dimensão e de uma história que ninguém conhece. Outro aspecto que eu vou passar com alguma brevidade é outro caso de desconhecimento absoluto, que é uma coleção de ourivesaria manuelina, maneirista e barroca, espalhada pelo Museu de Arte Sacra e por toda a Diocese do Funchal, que é, e eu digo isto pausadamente, o mais impressionante testemunho em Portugal e de importância internacional. É outra coisa que muito pouca gente sabe.
Para isso, há uma série de passos absolutamente fundamentais, que é a necessidade de uma articulação entre a Diocese e as entidades públicas para a edição de catálogos de investigação, a criação de salas do tesouro, eventos expositivos itinerantes, gestão de coleções. Por exemplo, deixo aqui um desafio. Não seria interessante, na diversificação da oferta turística de pequenos centros espalhados pela Ilha da Madeira, abrir pequenas salas do tesouro, onde se cobrariam naturalmente bilhetes e onde as pessoas, para além de poderem visitar os aspectos naturais, pudessem ter um referente cultural para visitar? Parece-me que seria uma boa ideia. Outro ponto que eu vou passar ao de leve são a extraordinária dimensão, pela quantidade, pela riqueza, pela diferença das estruturas retabulares, da azulejaria e da escultura maneirista e barroca que existe no contexto do património artístico madeirense. E todo um trabalho que é absolutamente fundamental organizar. Outro aspecto, já hoje aqui referido, e que é também, quanto a mim, um ponto de diferenciação fundamental do destino turístico Madeira, e aqui eu estou a tentar sistematizar algumas condições de intervenção no futuro, que é o das artes decorativas inglesas e europeias existentes em instituições estatais, mas também em coleções privadas. A dimensão do colecionador privado na Madeira durante a primeira metade do século XX é uma coisa que não está estudada, não é do conhecimento, e posso dizer que durante a primeira metade do século XX na Madeira se fizeram coleções de dimensão internacional. E esse é outro aspecto da relação do Estado com os privados, uma relação de confiança que se pode ter para melhorar a qualidade dessa oferta turística. Um aspecto que tem sido hoje subliminar às apresentações, e é uma evidência, que é o Museu Fotografia Vicentes, 800 mil negativos fotográficos originais, desde meados do século XIX até parte do século XX. Fundamental para a história da Madeira e notável no contexto nacional. Este é um ponto fundador e de viragem de um turismo cultural. É uma coleção absolutamente única. Parece-me que a grande solução para o Museu Fotografia Vicentes é, indiscutivelmente, aliás, defendo isso desde 1996, a criação do Museu da Imagem da Madeira, que levará a uma edição e divulgação sistemática do seu espólio, mas também abrir a coleção à contemporaneidade, encontrar formas de reforçar as coleções noutro tipo de suportes e que façam deste museu um grande museu de referência nacional. Aspecto fundador da diferenciação do destino Madeira, as quintas do Funchal e as suas diferenças às quintas do Recreio portuguesas. E dos fatores de diferenciação que são absolutamente notáveis, alguns deles já aqui referidos. Por exemplo, as coleções não eram só coleções de antiguidades que existiam nas quintas, mas também coleções botânicas. Outro aspecto, e estou quase a terminar, prometo, afinal nós temos imensos pontos de diferenciação, ainda bem. A coleção dos irmãos Henrique e Francisco Franco,
dois artistas também desconhecidos no panorama regional e nacional e da sua importância na afirmação do modernismo em Portugal. E a sugestão que eu deixo é o da criação do Museu de Arte Moderna e Contemporânea, que permitiria a articulação da primeira e da segunda metade do século XX. Ainda o ponto relacionado como diferenciação fundadora as tradições populares do cotidiano e da festa, a importância da valorização do artesanato, do bordado, da obra de Vimes e de outros aqui referidos, mas sobretudo não esquecendo as tradições conventuais e sobretudo aquelas que já desapareceram do contexto do nosso cotidiano. E é por isso que eu acho que depois destes pontos de diferenciação, parece-me absolutamente estruturante aquilo que hoje discutimos, que é esta ideia de que a identidade é verdade na diferença, naquilo que nos caracteriza para além dos outros, e que é importante trazer hábitos culturais ao cotidiano, recuperar o tecido urbano dos centros históricos. É preciso defender a paisagem humanizada de toda a ilha, é preciso salvar a arquitetura popular e a especial relação com o território, também já abordados aqui hoje. É preciso que o problema da poluição do espaço natural seja visto, mas também o problema da poluição visual. Falamos sempre da poluição do espaço natural e raramente há uma preocupação sobre a poluição visual. É preciso criar um calendário de eventos qualificados e é preciso a revisão de funcionalidades de equipamentos culturais. É preciso criar aquilo que é uma luta que tem mais de 15 anos, o Museu da Expansão Portuguesa como nova centralidade do turismo cultural. Ter uma estratégia nacional, não é uma estratégia regional, centrado nos temas das condições de partida, a viagem e o encontro cultural. Por que não, na Madeira, pensarmos um projeto de visão nacional e não apenas insular? Por que é que não criamos uma nova centralidade? Nós somos Portugal no Atlântico. Somos a primeira experiência portuguesa fora da sua contingência territorial primária. Por que não darmos esse exemplo de nacionalidade? Ainda o Museu da Imigração Madeirense, estruturado de forma polinucleada. Uma política de eventos culturais de exportação. E agora, mesmo para terminar, só podermos acreditar no futuro se soubermos compreender a importância do nosso passado. Um futuro sem passado não é futuro, é um presente adiado e mudo. Obrigado.